E aí, galera do canal de cobertura, tudo bem? Tudo! Olha, tem uma fã pelo menos, hein? Vai começar a nossa segunda resenha, então rola a vinheta! Essa semana eu resolvi falar de um livro do Nelson Rodrigues, que se chama A Pátria de Chuteiras. É um livro com várias crônicas dele de futebol e eu fiquei surpreso com o livro. Eu não conhecia a obra dele, mas achei muito interessante porque apesar de falar muito sobre futebol, ele fala sobre o sentimento de ser brasileiro e fala diversas coisas atemporais, porque coisa que ele escreveu em 1958, 1962, pode ser levado em consideração em 2018, porque não mudou nada no nosso país. Grande desenvolvimento do Brasil, hein? No livro, o Nelson Rodrigues ele fala que o brasileiro se orgulhou pela primeira vez na vida em 1958 com a conquista da Copa do Mundo. Mas ele constatou um defeito logo após isso, que qualquer derrota que a seleção brasileira tinha era taxado como incompetente. Então o brasileiro se achava o melhor do mundo, mas quando perdia, todo o seu orgulho ia por água abaixo. Ele faz essa analogia que o futebol é o orgulho para o brasileiro, pelo menos era até pouco tempo atrás, que era o único esporte, a única coisa da vida que o brasileiro sentia orgulho de falar, sim, eu sou brasileiro. E o Nelson Rodrigues popularizou o termo vira-lata, síndrome de vira-lata, né? Que nada mais é do que se sentir desvalorizado perto de outros povos. Ele dizia que muitas vezes o brasileiro se sentia competente perto de outros países, e ele fazia várias vezes essa analogia com o futebol, que eu achei bem interessante. Num caso, ele cita o Brasil contra a Inglaterra na Copa de 1962, onde os jornalistas da época falavam que o Brasil ia perder, porque os brasileiros não tinham caráter, falando mal na parte futebolística do brasileiro, falando mal da parte pessoal nossa mesmo. E o resultado foi a vitória do Brasil. Então, quando o Brasil ganhou, esses mesmos jornalistas falaram, não, olha como o Brasil é criativo, irreverente. Então, aqui no Brasil tem muito essa cultura de resultado. E eu acho que mais que o resultado é de saber quem nós somos. Não importa se na derrota ou na vitória. A gente tem que ter consciência que o mais importante é o nosso próprio país. Para você ter ideia, muita gente reclamava que o Brasil era dependente do Pelé e do Garrincha. Que país do mundo não seria? Como se isso fosse algo ruim. Qual seleção não seria dependente desses jogadores, né? Na Copa de 2014 a gente foi dependente do Hulk e do Davi Luiz. Olha o que aconteceu. Nada. Então eu prefiro ser dependente do Garrincha e do Pelé. Porque a gente tem que aprender a valorizar a nossa própria cultura. Assim a gente vai descobrir quem nós somos, através dela. E uma crítica que o Nelson fazia já há muito tempo atrás é essa mania de querer copiar a Europa ou os Estados Unidos, sendo que nossa cultura é completamente diferente. Naquela época já se falava, para vocês terem ideia, que os jogadores brasileiros eram lentos, que não tinha tanta responsabilidade, e a gente ganhou 5 Copas. Isso não quer dizer que a gente é melhor que os outros povos, isso quer dizer que isso é diferente, a gente tem que respeitar isso. E hoje em dia acontece muito isso no futebol. A gente vê a seleção brasileira e a gente não consegue mais se identificar. Na minha humilde opinião, eu acredito que seja porque a gente não se identifica com esses personagens, esses jogadores. Porque eles são jogadores brasileiros, mas no estilo europeu. O único que foge um pouco desse parâmetro hoje em dia é o Neymar. E mesmo assim ele é muito criticado, porque tem hora que ele quer ser irreverente demais, ele é criticado, e tem hora que ele quer ser mais objetivo, e ele é criticado porque ele tem que driblar. Então até uma incoerência nossa. Eu recomendo muito o livro do Nelson porque, pelo menos pra mim, eu consegui me identificar com o brasileiro e sentir orgulho de quem eu sou, lembrar do quanto é gostoso e quanto é legal a gente ser brasileiro, e não ficar se menosprezando. Achar legal a cultura de outros países? Sim, mas valorizar a nossa própria também e não deixar ela morrer. Então, acabou o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas se inscreve aí no canal, dá aquele joinha, dá aquela força pra gente que a gente tá começando e é importante. Valeu, galera! Tamo junto! Mexe no negócio, eu Aí, tava torcendo viu? pra você errar. Por isso que eu errei. A própria diretora torce contra, da hora.